Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês veem como é que acabou esse hino? Reina o Espírito sobre a carne. O hino começa com um clamor desesperado, né? Liberta-me de mim mesmo. Quantos fazem essa oração? Amém. Glória a Deus. Mas é uma oração que pouco fazemos, né? A gente ora assim, olha, liberta-me daquele irmão chato, né? Liberta-me do meu cunhado, minha sogra. Mas o problema não é isso. O problema somos nós mesmos. Eu dou glória a Deus porque eu não falei nada com a Rosa, ela escolheu esse louvor. E hoje nós podemos pregar só sobre esse louvor, ainda que ele fala sobre Romanos capítulo 7. Quem conhece a palavra, que era essa luta que Paulo vivia. Ele vivia essa luta, olha, uma luta contra a minha própria carne. Eu sei que eu não sou mais escravo do pecado, mas eu reconheço que em mim ainda existe uma luta. Isto é muito honesto da nossa parte, porque às vezes por nós não reconhecermos que em nós existe uma luta, nós não lutamos. E às vezes lutamos contra aquele que não é o nosso inimigo, e o nosso verdadeiro inimigo está aqui, ó. Por isso que esse louvor é tão maravilhoso, e nós vamos louvar mais uma vez, porque é algo que nós vamos falar aqui hoje. Liberta-me de mim e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez, irmão. Aleluia, Deus. O meu próprio agir. Às vezes nós nem entendemos, né? Fazemos coisas, ficamos até parvos conosco. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh, o que seria de nós? Eu não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Nós às vezes pensamos assim, né? Eu não entendo porque é que eu ainda faço essas coisas, né? Eu achei que eu já tinha sido liberto, mas de repente eu vou lá e caio de novo. E eu falo, eu não entendo o meu próprio agir. Eu não entendo. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não entendo. Não se renda, não se renda. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Aleluia, vamos louvar. Não liberta-me de mim. Eu quero ser a sua
Aleluia. o Espírito sobre a carne. Vamos clamar mais uma vez essa última parte. Reina o Espírito sobre a carne, todos juntos. E reina Aleluia. o Espírito sobre a carne. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Bom estar com os irmãos. Que a gente possa... Eu corrigiria uma coisa nessa letra desta música. Olha lá o meu sentido crítico, né? Que diz que é uma guerra sem fim, mas não é. Não é uma luta sem fim. Um dia isto aqui, ó, que a gente luta, vai ser glorificado. A palavra do Senhor diz que aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá de imortalidade. Aleluia. Esse corpo velho nosso não vai entrar no céu, não. Você vai, mas esse corpo velho seu não. Invista nele enquanto pode, porque depois vai ficar tudo aí. Irmãos, 1 João capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor, por ter nos conduzido nesse momento tão maravilhoso. 1 João capítulo 1. E nós vamos falar de pecado mesmo hoje, né? Não sei se era aquele tema que você ambicionava ouvir, né? Acho que ninguém acorda de manhã pensando assim, hoje eu quero ouvir sobre pecado. Acho que não, né? Mas vai ser. 1 João capítulo 1, verso 8. Vamos ler até o capítulo 2, verso 2. E diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, se por acaso, se por um acidente, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui mais uma vez reunidos no Teu santo nome. Pai, nós somos gratos, ó Pai, por esse momento que tivemos na Tua presença, de louvor, de adoração, através dos cânticos, através das contribuições. E nesta hora, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar à Tua igreja, venha falar aos nossos corações, Pai. Que eu venha sumir daqui e somente o Senhor seja visto, visível e engrandecido nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Graças a Deus, né? Estamos aqui ainda felizes por tudo que vivemos ontem aqui. Um encontro de casais, foi bênção. Foi assim, um encontro de casais diferente, mas muito bom, muito especial, né? E eu estava até falando com a Cristina e ela comigo, como foi realmente um momento especial da igreja aqui ontem. E que o Senhor possa estar capacitando cada um de nós para sermos melhores casais, né? Melhores maridos, melhor esposa. E que a gente possa aprender uns com os outros. Isso é muito importante e eu hoje vou falar um pouquinho sobre isso também. Segunda-feira passada, no estudo bíblico, nós falamos sobre um dos assuntos mais importantes e também mais sensíveis em toda a comunidade cristã, que é essa questão da nossa liberdade. Até onde é que vai a nossa liberdade cristã, né? E isso causa muitas dúvidas. Eu tenho às vezes dá vontade de agarrar naqueles estudos de segunda-feira e repetir eles todos aqui no domingo, né? Porque são poucas pessoas que estão ali, graças a Deus são algumas, são 20 pessoas, mas são estudos que serviriam perfeitamente para um culto de domingo, né?
E foi muito bom na segunda-feira passada, e esse assunto é muito, muito interessante, né? Até onde é que vai a minha liberdade? Porque isso causa muita dúvida e às vezes até um certo extremismo no meio cristão. Por quê? Porque uns não entendem plenamente a sua liberdade e se negam a tudo, né? Se tornando quase prisioneiros deles mesmos e da sua própria consciência. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vivem na base daquilo que pode e daquilo que não pode, né? Aquilo que nós chamamos no legalismo religioso. E outros, por sua vez, acabam também extravasando essa liberdade, voltando de novo ao jugo do pecado, onde tudo pode e a graça cobre tudo, né? E a graça abraça tudo. Mas afinal, que liberdade é essa que Jesus conquistou para nós, né? A liberdade em Cristo é um dos maiores benefícios da cruz do Calvário. Eu lembro um texto que todos nós conhecemos de cor, Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz assim: pois para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, né? Então existe uma liberdade em Cristo e pela graça de Deus hoje somos livres. Vocês que se consideram livres? Tem livre aqui? Amém. Mas essa liberdade, ela é muito profunda e ela não se pode reduzir a um conjunto de regras que eu posso ou não posso cumprir. Ela fala mais de uma posição espiritual diante de Deus. E vocês vão entender isso, Colossenses capítulo 1, verso 13. Coloca aí, por favor, Davi. Colossenses capítulo 1, verso 13. Para nós entendermos que liberdade é essa que nós temos em Cristo. Então, Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim, já deve estar aí, olha aqui. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa liberdade que nós temos consiste no seguinte: nós estávamos escravizados pelo nosso pecado, pela nossa natureza caída. O pecado era o nosso senhor, o pecado era o nosso dono, o pecado dominava a nossa vida, o nosso velho homem dominado pelo pecado era tudo o que nós sabíamos ser e sabíamos obedecer, mas pela fé em Jesus na cruz, o nosso velho homem ficou lá crucificado em Jesus e a partir daí nós deixamos de estar sobre esse domínio da carne e do pecado. O nosso velho homem morreu lá na cruz. E com a morte desse velho homem nós nascemos de novo em espírito. Assim como Jesus falou lá com Nicodemos, vocês lembram daquela frase de Nicodemos? É necessário vocês nascerem de novo. Aí talvez alguns de vós possam pensar, mas como é que eu nasço de novo? Porque Nicodemos também teve essa dúvida. E ele pensava assim, como é que eu posso, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não é isso aí que eu estou falando. É nascer da água e do Espírito. É um nascimento sobrenatural, é um nascimento espiritual. Da água também não significa batismo. A água é a palavra de Deus, limpos pela palavra e regenerados pelo Espírito. E é verdade que depois desse novo nascimento, que eu acredito que a maioria aqui já experimentou, de entregar a sua vida a Jesus, de cair as camas do pecado que vivia e de hoje ter uma consciência do pecado que não tinha antes, né? Isso é o novo nascimento, né? Mas ainda assim, como esse louvor falou e muito bem, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda temos a presença do pecado através da nossa carne. E é aqui que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque você não é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, então você não nasceu de novo ainda. Mas a presença do pecado ainda opera no seu corpo. Mas presença é uma coisa, ser escravo é outra coisa. E uma vez regenerados em Cristo, nós temos a presença do pecado, mas não temos mais o domínio do pecado sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 12, coloca aí por favor, Romanos 8, 12 diz assim, assim pois irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas ao Espírito para viver segundo o Espírito. Então
Então, antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de Jesus nos regenerar espiritualmente, nós tínhamos uma dívida para com a carne. Nós não podíamos dizer que não à carne. Nós não conseguíamos dizer que não ao pecado. Nós não conseguíamos dizer que não às bandejas que Satanás colocava na nossa vida. Antes você não poderia dizer que não ao pecado, mas agora você pode. E agora você faz. E agora você diz que não. É verdade ou mentira? Antes a sua carne era o seu senhor, controlada pelo seu velho homem. Hoje, Jesus é o teu Senhor, que te guia pelo Espírito Santo que habita em ti. E por isso o crente, ele não é mais escravo do pecado. E ele não vive pecando. Então, a liberdade do cristão é uma liberdade para viver sem o domínio do pecado. Pastor, mas então o crente não... Mas espera aí, eu entendo isso aí. Eu creio em Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu ainda sinto vontade de pecar. Eu ainda sinto vontade de fazer... E eu fico confuso. Por quê? Já não devia... Isso aí. Não quer dizer que o crente não peca. Mas que não é normal para o cristão viver uma prática recorrente de pecado. Porque eu não vivo mais acorrentado a esse pecado. O pecado, ele não pode me dominar mais. Olha o que é que diz lá na carta de 1 João 5,18. 1 João 5,18, nós gostamos muito desse texto, né? Porque diz algo muito bom para nós no final desse versículo. Mas olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Tem alguém nascido de Deus aqui? Amém. Qual é uma característica de quem é nascido de Deus? O texto está lá. Então qual é que é a característica? Não vive em pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deixa eu ver que versão é essa aqui. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Então, agora, eu que recebi o Senhor Jesus, eu sou chamado a viver em espírito. Reina o espírito sobre a carne, não foi o que nós louvamos aqui? Então agora eu vivo em espírito, eu não vivo mais na carne. E o normal é que essa liberdade em Cristo Jesus me leva a um afastamento progressivo do meu pecado, né? Quando eu começo a minha caminhada cristã, talvez eu comece cheio de carrapatos, né? Todo cheio de a vida bagunçada. E progressivamente o trabalhar do Espírito na minha vida e a minha sujeição à palavra de Deus, à comunhão da igreja, esse meu trabalhar vai me afastando progressivamente do pecado. E se isso não acontece, então é de questionar o seu novo nascimento. É de questionar. Eu não estou a dizer que você não vai ter vontade de pecar. Você tem que entender isso. Eu não digo que o crente, que eu não tenha vontade de pecar. O que eu digo é que hoje eu tenho poder para não fazer. Hoje eu consigo não pecar. Porque a gente às vezes acha que se não pecar vai morrer, mas isso é uma mentira. Nós podemos não pecar, sim. Nós podemos rejeitar o cigarro, sim. Nós podemos rejeitar o álcool, sim. Nós podemos rejeitar a pornografia, sim. Nós podemos rejeitar o adultério, sim. Nós podemos rejeitar essas coisas todas. Só que às vezes nós desistimos muito rapidamente. Existe uma luta que é contínua até o dia que, como eu falei há pouco, esse corpo velho, se for revestido de algo maravilhoso, até lá vai existir uma luta. As pessoas dizem assim, mas eu tenho um desejo, eu vou ter que viver sempre negando esse desejo da minha carne. Sim. Sim, e o que é que eu faço? Mas eu sou homem, eu gosto de homem, o que é que eu faço? Vou viver infeliz? Vive infeliz. Vive infeliz consigo mesmo, mas vive em comunhão com Deus. Mas vive em comunhão com Deus. E cada um carrega a sua cruz. E a sua cruz não é o seu vizinho, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem o seu filho. A sua cruz é você mesmo. Essa é que é a verdade. E nós, às vezes, nós não aguentamos essa luta que a palavra diz que existe. Essa luta carne contra o espírito. Essa tensão que Paulo dizia assim, olha, eu vejo
no meu corpo uma lei e no meu interior outra lei. Nós não aguentamos essa luta, mas a Bíblia diz que ela existe e que eu tenho que lutar e que eu tenho que resistir. E o texto de João que nós lemos fala muito sobre essa questão do pecado. 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim, olha: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós já pecamos. Amém? Alguém aqui acha que não pecou? Ok. Mas também é muito fácil dizer que já pecamos, né? Já vamos mais fundo nisso aí. Então, todos nós já pecamos em várias áreas da nossa vida e todos nós, eventualmente, de vez em quando, ainda pecamos. Uns mais do que outros, né? Mas o Espírito Santo está a trabalhar na nossa vida, não está? E o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, não está? E Ele está nos santificando, não está? Mas nós ainda somos suscetíveis ao pecado. Porquê? Porque Ele está perto ainda. Nós não fomos salvos da presença do pecado, nós fomos salvos do domínio do pecado. São coisas diferentes. Um dia seremos salvos da presença também, quando estivermos com o Senhor. Mas por enquanto somos salvos do domínio. Salvos da presença, só lá na glória. Mas o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo vai nos santificando a cada dia. Mas ainda existe essa fraqueza carnal. E nós devemos ter humildade para reconhecer isso em nossas vidas. E sempre que pecamos, devemos fazer aquilo que João diz no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus por isso. O que é que seria de nós sem o perdão de Deus? Olhe para a sua vida. Você sabe o que é que você faz. Você sabe o que é que você pensa. Você sabe o que é que você vê. Quando ninguém está vendo, né? Quando ninguém está vendo, você está vendo alguma coisa, né? Mas Deus está vendo também. O que você pensa do outro. Então, você sabe, e eu também sei. Eu não estou falando só dos irmãos. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu não estou num barco diferente. Então, o que é que seria de nós sem o perdão de Deus? O que é que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Mas olha o que é que o texto diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. É curioso que o texto não diz que Ele é misericordioso, ainda que Ele seja misericordioso. Ele diz que é fiel. Por que Ele é fiel? Porque é uma promessa de Deus. A promessa da sua palavra diz lá Provérbios 28:3, aquele que esconde as suas transgressões, ele não vai prosperar, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então Deus é fiel à sua palavra. E Ele é justo. Por que Ele é justo? Porque o preço já foi pago. O perdão de Deus não é um perdão sentimental, é um perdão justo. E a base desse perdão é o sangue de Cristo sobre a nossa vida. E sempre que nós nos achegamos a Deus pela fé, no sangue de Cristo derramado por nós, Deus tem perdão para nos oferecer. Mas o pior de tudo nem é o pecado. Como assim? Não, o pior de tudo não é pecado. O pior de tudo é a falta de consciência do pecado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado tratado pela graça e limpo pelo sangue de Cristo é perdoado. Agora, pecado negado, pecado que você não assume, pecado que você nega, isso vai te endurecendo o coração a cada dia. E quanto mais nós negamos os nossos pecados, quanto mais nós negamos as nossas falhas, mais duros vamos ficando para a palavra, mais duros vamos ficando para estar com os irmãos, mais fechados vamos ficando para a repreensão de Deus. No princípio, quando a gente peca, alguma coisa que a gente vai entrando de gaiato, ainda sentimos uma culpa aqui e ali, mas à medida que a gente vai praticando e não vai admitindo e não vai confessando, o nosso coração vai ficando endurecido e nós vamos ficando habituados ao pecado. Então, o problema não é o pecado. Pecado é assim, Deus resolveu o problema do pecado. O problema é a minha negação em relação ao pecado. Esse é o problema maior. Porque vai endurecendo o nosso coração. A palavra é pregada e o nosso coração fica tão duro que nada entra. Então nada é para mim.
Nada é para mim, tudo é para o vizinho. Tudo é para a minha esposa, tudo é para o meu marido. Tudo é para o meu vizinho, tudo é para o meu irmão. Tudo é para o meu líder. Tudo é para os outros e nada é para mim, porque o meu coração está tão duro. Porque eu me habituei a ser aquilo que eu sou. Pecado negado cauteriza a consciência. A pessoa vai perdendo a sensibilidade espiritual. A pessoa vai deixando de ouvir o Espírito Santo falar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão da fé, pessoas que vão se afastar da fé. A palavra apostatar é a palavra divórcio, então pessoas vão se divorciar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Pessoas que têm a mente completamente corrompida, completamente bloqueada, completamente insensível. Porquê? Porque negam o seu pecado, negam a sua fraqueza e vão se habituando àquilo. Cauterizada é uma coisa que está cauterizada. Sabe quando queima aqueles bois com aquela coisa incandescente de ferro? Já está tão queimado que já não tem nem sensibilidade. Essa é a palavra, né? Pessoas com a mente completamente corrompida. E a gente pensa assim, como é que é possível? A gente vê com cada coisa agora, né? Principalmente agora nas últimas semanas. Quem está atento aí, né? Essa coisa lá na ilha, lá nos Estados Unidos. E a gente olha para aquelas coisas lá, no caso do Epstein, o que é? E a gente pensa assim, como é que é possível? Você pensa, como é que alguém faz aquilo? Como é que alguém agarra numa criança, primeiro, como é que alguém rouba uma criança, rapta uma criança e depois de raptar essa criança, abusa sexualmente dela e depois de fazer isso, mata ela, cozinha ela e come? Como é que alguém faz isso? A gente pensa assim, como é que alguém faz isso? Como é que é possível? Quem tem filhos, começa a pensar no sofrimento daquelas crianças, no terror daquelas crianças. Houve uma vez que a gente estava com o Simão e por momentos ele deixou de nos ver, mas eu estava de olho nele, só que ele deixou de me ver. Eu vi a cara de terror nele. Ele começou, pai. Agora imagina um filho teu, um filho nosso, com esse terror constante até à morte. E a gente pensa assim, como é que é possível? Como é que alguém, como é que um ser humano consegue fazer aquilo, né? A mente completamente cauterizada por Satanás. Completamente cauterizada. E cuidado para nós não fazermos a mesma coisa de maneiras diferentes, a outro nível, mas às vezes destruindo os nossos lares, destruindo as nossas famílias, destruindo as nossas crianças. É outro nível, mas é mente cauterizada, porque eu não olho para mim, eu não vejo o meu pecado, eu não vejo a minha fraqueza, e eu só estou pensando no meu bem-estar, e eu não penso em mudar para nada. E a gente pensa assim, olha, como é que é possível? Isso é quem nega pecado. Mente cauterizada, coração duro, e não só. O pecado negado, ele rompe a comunhão com Deus, e não só a comunhão com Deus. Não pense que o seu pecado afeta só a sua comunhão com Deus. O seu pecado afeta também a sua comunhão com a comunidade. Pecado não confessado, não assumido, vai gerando ruptura na comunhão com o teu próximo. Porque não tem como você estar bem com Deus e mal com o próximo. Nós cremos nisso, né? João fala nisso. 1 João capítulo 4, verso 20. Né? Se eu digo que ama a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, quem vê, como pode amar Deus que não vê? Então, se eu não estou bem com meu irmão, eu não posso estar bem com Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. O contrário também é real. Não tem como eu estar mal com Deus, e o pecado afeta o meu relacionamento com Deus, e bem com o meu próximo. Sabe porquê?
Porque o nosso padrão de amor ao próximo nasce da minha comunhão com Deus. E se a minha comunhão com Deus não está boa, o meu amor ao próximo nunca vai estar bom. Não é o que diz 1 João também, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Se você não está bem com Deus, você não consegue cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz para nós fazermos em relação ao próximo. O amor vem de Deus. O texto não está dizendo que o amor vem do temperamento da pessoa, das emoções em relação ao próximo, da educação, da empatia. O amor vem de Deus. E se eu estou afastado de Deus, o meu amor vai virar interesse. Eu não vou amar genuinamente, eu vou amar por interesse. Se eu estou afastado de Deus, a minha bondade vai virar conveniência. Se eu estou afastado de Deus, a minha generosidade vai gerar uma autopromoção. Se eu estou afastado de Deus, a minha paciência vai ter muitos limites e bem curtos. Então o meu afastamento de Deus se revela no meu relacionamento com o próximo. E se eu nego o meu pecado, inevitavelmente isso terá consequências não só verticais para com Deus, mas horizontais para com os homens também. Irmãos, o nosso relacionamento com o próximo funciona muito como um termômetro espiritual. Quando você vê alguém que tem problemas com pessoas em várias áreas, problema na família, falta de perdão, um pai, uma mãe, uma irmã, problemas na igreja, contendas, problemas no trabalho, inimizades, você pode ter a certeza que essa pessoa, a sua relação com Deus é duvidosa. Você pode ter certeza. Eu não digo isso para a gente ficar avaliando uns aos outros. Eu digo isso para você se avaliar assim. Há pouco tempo, há uns tempos, houve uma pessoa que saiu da igreja e falou assim para mim: pastor, eu não concordo da maneira como o senhor gera os problemas na igreja. E eu falei assim: mas que problemas? Me fala os problemas. Eu falei assim: me fala os problemas. Aí ele falou. Eu falei: olha, quais foram os problemas da igreja no tempo que estás connosco? Eu falei, e ele falou: houve esse problema, houve esse problema, houve esse problema, houve esse problema, houve esse problema. E eu falei assim para ele: tu já reparaste que em todos esses problemas tu estás? Eu falei assim: olha, eu me perdoa, eu não quero te ofender e nem quero te atacar, mas já reparaste que em todos esses problemas você está metido? Então nós temos que ver que a maneira como nós relacionamos-nos com as pessoas demonstra muito de quem nós somos em Deus. E pecado não assumido prejudica toda a nossa maneira de viver e afeta diretamente também a nossa consciência do certo e errado, porque nos faz surdos para o Espírito Santo. E quando deixamos de ouvir o Espírito Santo, aí já é o problema maior do que o pecado em si. Por isso Paulo diz assim aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Muitos vivem em pecado hoje e deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Deixaram de reconhecer que estão em pecado. Deixaram de reconhecer que precisam de mudar em várias áreas. Irmãos, e pecado não é só fumar, beber e drogar, não é só isso, não é? Pecado não é só pornografia. Existem muitas outras coisas que às vezes não são tão visíveis, tão apontadas, mas que são pecados da mesma forma. A gente pensa que é só esses vícios que são os pecados, né? Mas tem muita coisa. Inveja, orgulho, maledicência, tem muita coisa. E olha o que é que o texto diz no verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitos hoje estão chamando Deus de mentiroso, negando os seus pecados. E nós vivemos isso hoje como nunca, meus irmãos, onde práticas claramente condenadas e consideradas pecados pela palavra de Deus, por exemplo, homossexualidade, adultério, né, contendas, mentiras, fofocas, são comuns no meio do povo de Deus, ou no povo que se diz ser de Deus. São comuns, mas são negadas. São comuns, mas são negadas pelas próprias pessoas. E pior, para além
de praticar tais coisas, ainda conseguem arrastar um monte de pessoas atrás das suas mentiras, dos seus enganos, como a gente leu no texto da mente cauterizada. Por isso temos igrejas inclusivas, onde o homossexualismo não é pecado. Por isso que temos igrejas que são fruto de divisão, de contendas. Porquê? Porque as pessoas deixaram de ouvir o Espírito Santo. As pessoas deixaram de admitir o seu pecado. As pessoas deixaram de dizer: Senhor, eu errei, me perdoa. Deus me perdoa porque eu sou mentiroso. Senhor, me perdoa porque eu sou fofoqueiro. Senhor, me perdoa porque eu tenho um vício, eu não consigo, eu tenho que me masturbar. E nós estamos a tratar isso como genérico. Como genérico. Porque é muito fácil, eu falava isso na célula na sexta-feira, é muito fácil a gente dizer assim: olha, eu sou pecador. Quantos aqui são pecadores? É a coisa mais fácil. Todos admitimos isso tranquilamente. É a coisa mais fácil do mundo eu dizer assim: eu sou pecador. Aliás, essa frase virou moda. Agora, sabe o que é difícil? É você dar nome para o seu pecado. Porque o pecado, a gente sempre diz isso, né? O pecado tem nome. Raramente você vai ouvir alguém dizer assim: eu tenho inveja do fulano, né? Eu tenho inveja do Fernando porque ele prega melhor do que eu. Raramente você vai ouvir alguém dizer isso. Só vai esconder, é algo que está lá. Ela não só não diz para ninguém, como ela não confessa isso nem diante de Deus. Muito raramente você vai ouvir dizer: eu tenho inveja da Cristina, né? Que é tão linda. Eu tenho que falar dela, não posso falar da outra. Vai ficar ruim, né? Mas é isso, mas é o que eu acho mesmo, né? Mas às vezes a pessoa pode falar assim: eu tenho inveja. Ninguém vai falar isso. Eu tenho inveja do fulano porque comprou o carro que eu queria. Eu tenho inveja do Danny, comprou o carro que eu sempre quis ter. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai assumir. Mas é pecado ou não é? Mas a pessoa não só não diz, como também não confessa para Deus esse pecado. Ela fica remoendo aquilo. Quem vai dizer assim: eu sou muito orgulhoso? Uma vez houve uma irmã na célula que disse isso: eu tenho inveja, mas todos vocês têm. Falou assim. Ela até confessou, mas aí já disparou a metralhadora para todo mundo. Eu tenho inveja, mas vocês todos também têm. Eu sei que não sou a única, pronto. Então eu não queria ser sozinha, né? Então, raramente você vai ouvir alguém dizer: eu odeio fulano, eu odeio o Júnior. Você não vai ouvir ninguém falar isso. Você vai esconder aquele ódio dentro dela. Vai corroendo. Você nunca vai ouvir dizer assim: eu não perdoo. Não. A pessoa na nossa frente vai dizer: não, pastor, eu perdoo. Eu perdoo, pastor, vou tomar ceia, posso participar das coisas, porque eu tenho a minha consciência limpa. Mas lá dentro não perdoou. Não perdoou, porque cada vez que toca na ferida, vem aquela conversa toda outra vez. Mas está perdoado ou não está perdoado? Porque está perdoado não precisa de repetir a história toda. Está perdoado, acabou. Mas a pessoa não admite. Raramente ouvimos pessoas que têm coragem de admitir os seus pecados pelo nome. E nós preferimos viver como se eles não existissem. Mas a Bíblia, ela nunca trata pecado de uma forma genérica. A Bíblia dá nome ao pecado. E quando nós dizemos eu sou pecador, isso pode ser só uma frase que todos nós dizemos sem nenhum problema. Vir até um jargão religioso e vir até uma desculpa para as nossas falhas. Porque hoje é muito engraçado, né? A gente se apoia no facto de sermos pecadores. Então a gente faz as burradas todas que a gente quer fazer, fala o que quer falar, magoa as pessoas e depois, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Né? A carne é fraca. Tive que xingar o Alisson, né? O Alisson, desculpa lá, a carne é fraca. Né? Raramente a gente vai admitir isso. Nós nos apoiamos na fraqueza da carne para justificar o meu pecado. Ontem no encontro de casais estava aqui um bocadinho nervoso. Testemunhar aqui a minha falha, o meu pecado. Estava aqui um bocadinho nervoso por causa do som, não conseguia, queria pôr música ambiente.
Aí estressei com o Davi. Aí eu estava aqui, Davi, me perdoa. Eu falei assim, Davi, me perdoa. Estressei. E ele assim para mim, isso foi o senhor estressado? Eu estava estressado, não pareceu, mas estava. Mas nós não podemos ter problemas em assumir, meus irmãos, porque nós estamos todos no mesmo barco. E quando eu falo para vocês, eu careço da mesma graça e da mesma misericórdia do Senhor. E nós temos que admitir os nossos erros, as nossas falhas e dar nomes a eles. Quando eu nego o meu pecado, olha o que é que o texto diz. Quando eu nego o meu pecado, eu demonstro que a palavra de Deus não está em mim. Eu não só chamo Deus de mentiroso, eu digo que a palavra não está em mim. Olha, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando eu nego o meu pecado, eu demonstro que a palavra de Deus não faz morada no meu coração, como nós gostamos de fazer, de falar, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tão bonito dizer isso, todo mundo sabe de cor, mas quando a gente nega o nosso pecado, quando a gente esconde o nosso pecado, isso é uma prova que isso é só balela, porque tu não estás vivendo isso. E como isso é grave. Porque a palavra não está longe, a palavra está ao nosso alcance. Nunca houve tanto acesso à palavra como nos dias de hoje, mas também nunca houve tanto desinteresse pela palavra. Eu não me canso de repetir, meus irmãos, como temos sido abençoados às segundas-feiras com o estudo. Como tem sido bênção. Como tem aberto a nossa mente para a palavra. Essa Bíblia que você carrega, quer seja no formato físico, quer seja no formato digital, é para ser lida, entendida e vivida. Tiago capítulo 1, verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que é que Tiago está falando aqui muito claro. Se você só está ouvindo a palavra, você está se enganando a si mesmo. Se você acha que a palavra é sempre para o próximo, você está se enganando a si mesmo. Porque se eu não permitir que a palavra fale para mim, eu acabo não vendo o meu problema e não assumindo. Eu acabo não nomeando o meu pecado. E toda a vida eu vou viver enganado, pensando que o problema está no próximo. E eu vou mudando. E eu acho que a mudança é a solução. Eu mudo de ambiente religioso. Eu mudo de relacionamentos. Eu mudo de marido. Eu mudo de trabalho. Mas o problema é você. O problema sou eu. E você vai estar sempre junto com você. Onde quer que você vá. E se você não muda, não adianta mudar o ambiente. Então João está sendo bem claro. Olha, confesse os seus pecados ao Senhor um por um. Um por um. Fala com o Senhor: Senhor, eu tenho problema com inveja. Eu tenho problema com fofoca. Eu tenho problema com humildade. Diga ao Senhor aquilo que te faz falhar. Eu tenho problema com pornografia. Eu tenho problema com álcool, com droga. Diga. Fale para Deus. Coloque as suas verdadeiras fraquezas sem medo diante do Senhor. O Senhor não quer te acusar. O Senhor quer te salvar. Ele não quer te apontar o dedo. Ele não quer te condenar. Ele não quer te mandar para o inferno. Ele quer te salvar. Entenderam? E se necessário, isso nós também estamos a falhar muito como igreja. Chama alguém para desabafar. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, isto aqui não está defendendo o confessionário lá da Igreja Católica. Não é isso que Tiago está falando aqui. Que nós temos que confessar para um padre. Não é isso que o Tiago está falando aqui. Nós não estamos a falar de perdão de pecados aqui. Nós estamos a falar de viver numa comunidade em que nós nos ajudamos uns aos outros em oração. É isso que Tiago está falando aqui. E quando eu peço ajuda a alguém em oração, é porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando eu desabafo uma fraqueza com alguém, primeiro, como é que a gente se sente depois de desabafar? Leves, né? Aliviados,
Então, primeiro, faz bem à nossa alma. Nós estamos a deixar de viver isso. Nós estamos a acumular tudo para nós. Nós não estamos a ter tempo de mesa com as pessoas. Não é só para fingir que sou perfeito, porque a gente gosta muito de sentar à mesa e dizer que somos perfeitos. A gente gosta muito de sentar à mesa e gabar das nossas conquistas, gabar dos nossos sucessos, mas temos muita dificuldade em sentar à mesa e admitir os problemas que nós temos. Temos muita dificuldade para fazer isso. E quando eu desabafo com alguém, quando eu chamo alguém, eu fico mais leve. Quando eu tenho irmãos em Cristo em quem eu confio, em quem eu posso partilhar a minha carga com Ele, que eu posso me aconselhar com quem é maduro na fé, que eu posso partilhar a minha dor com alguém, isso traz cura e sara a nossa alma. E tudo isso faz parte do viver em comunidade da fé. E nós temos vivido um contexto religioso muito individualizado. Vocês já repararam como a igreja hoje é muita gente, mas é cada um por si? É muita gente, mas é cada um por si. Mas não é esse o propósito. Nós queremos levar as nossas cargas sozinhos, mas não é esse o propósito. Não é essa a proposta do Evangelho. Gálatas capítulo 6, verso 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo. A igreja do Senhor tem que ser um povo unido pelo amor de Jesus. Deixar de ser individualistas. Eu não estou dizendo que você vai sair falando dos seus problemas para todo mundo, mas procura alguém que ore. Olhe para a igreja. Procura aqueles que oram. Aqueles que estão lá todas as madrugadas às 5 da manhã orando. Aqueles que estão estudando a palavra toda segunda-feira. Aqueles que você sabe que têm uma vida diante de Deus. Procura essas pessoas. Pessoas que firmes no Senhor, que vão te ajudar, que vão te dar conselhos do Senhor. Não estou a dizer para você falar com qualquer um. Procura alguém que tenha conhecimento, que vai ser boca de Deus na tua vida. E você vai ver Deus usar aquela pessoa para te abraçar. Você vai sentir o abraço do Senhor. Deus vai usar aquela pessoa com uma palavra de sabedoria. Deus vai usar aquela pessoa com uma palavra de reconciliação. Irmãos, às vezes o desabafar muda uma vida. Eu tenho uma pessoa aqui à minha frente, porque um dia veio desabafar comigo. Ele nunca mais deixou de vir à igreja. Se batizou, mudou a sua casa, mudou a sua família. Me permite eu dizer o teu nome, Rafa? Porque um dia ele desabafou e sentiu um abraço de Deus. E Deus o acolheu e Deus restaurou a casa dele. Irmãos, Deus quer usar cada um aqui. Deus quer nos usar cada um aqui. Mas nós temos que deixar de ser individualistas. Como é importante a igreja voltar a viver essa unidade, essa confiança. Irmãos, não se deixem levar por essa onda de coach que te ensina a viver sozinho, que te ensina a voltar as costas para quem não quer o teu bem, que te ensina a desistir das pessoas, que te ensina a virar. Não ligues para os outros, vai na tua, meu irmão. Que te ensina a abandonar os fracos na fé. Não porque águia voa com águia, água não voa com pato, e essas conversas todas que a gente ouve aí. Irmãos, o Evangelho é diferente disso. Se Deus pensasse assim, nós estaríamos perdidos. Romanos capítulo 15, verso 1 a 5 diz assim: ora nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Meus irmãos, isso é coisa de crente. O padrão é este aqui: vive quem quer. O padrão é este aqui: vive quem quer viver vida de crente. Irmãos, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Verso 2: porquanto cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. E qual que é o nosso padrão? Verso 3: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes
como estavam escrito: as injúrias dos que o ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo. Irmãos, nós temos que viver isso como igreja. Nós temos que deixar de ser uma igreja de guerrilha, em que cada um se esconde atrás do seu banco e tira pedras para a fila de trás e para a fila da frente. Nós não podemos viver uma igreja de facções, de grupinhos, de partidos políticos e de partidos ministeriais. Uma igreja de competições onde uns são melhores, outros são piores. Não existe isso. Paulo chama isso de meninice. Paulo chama isso de infantilidade. Nós não podemos viver uma igreja voltada de costas uns para os outros. A nós nos foi dado o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu a nós, à igreja, o ministério da reconciliação. Irmãos, o crente é por defeito um reconciliador. O crente é um agente de paz. O crente é um agente de mansidão. A nossa reconciliação com Deus é o ponto de partida para a nossa reconciliação para com o próximo. Deus nos fez um corpo, como a Aline falou, não é? Deus nos fez um corpo para nós cuidarmos uns dos outros. Não é o que você faz quando toma banho? Você deixa alguma parte por lavar? Você pega no sabão, esfrega o sabão, ou fica alguma coisa para trás? E onde você não chega, você pega aquela escova, lava lá atrás. Fica alguma parte sem lavar? Não fica. Fica alguma parte sem cuidar? Não fica. Aí o médico, você chega lá na Cristina: ó Cristina, essa unha está ruim. Aí ela diz: então vamos arrancar o dedo. E você disse: não pode arrancar o dedo. Alguém faz isso? Não. Às vezes nem a unha consegue cortar bem. Não corta tudo, hein? Corta só um pouquinho. Porque a gente cuida do que é nosso. E como que a gente não pode agir igual para com o irmão em Cristo? Aleluia. Deus nos fez um corpo. Irmãos, vocês nunca vão ouvir de mim uma outra palavra que não seja reconciliação. Seja em que área for. Seja no casamento, seja relacionamentos pais e filhos, seja irmãos em Cristo. Eu sempre vou lutar por isso, porque esse foi o ministério que me foi dado e que nos foi confiado. E como é importante nós estarmos juntos, confessarmos, abrirmos o jogo uns para com os outros, reconhecer e confessar os nossos pecados. E como é perigoso viver sem sentir esse confronto da palavra. E João, ele está mostrando aqui, nesse texto que nós lemos, e ainda falta agora o capítulo 2, ele está mostrando esse equilíbrio necessário ao crente. Primeiro ele deixou bem claro que todos pecaram e que é necessário reconhecer onde é que estamos caindo e pedir perdão. Mas no capítulo 2, verso 1, e claro que os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, né? Isso é uma coisa que veio depois, 1500 anos depois. Ele está continuando o assunto. Não é que entra no capítulo 2 e muda o assunto. Não, o assunto é o mesmo. E ele diz algo que parece contraditório. Porque se lá atrás, onde nós lemos, ele diz que todos pecaram, se você não diz que pecou é mentiroso, né? Não conhece Deus, a palavra do Senhor não está em ti. Mas agora no capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. E a gente pensa assim: então, como é que funciona isso aí? Primeiro eu sou pecador e se eu disser que não sou mentiroso. E agora ele diz que eu não posso pecar? Parece contraditório. Mas na realidade João está nos ensinando um equilíbrio. Um equilíbrio que é importante nós termos. João agora diz assim no verso 2, no capítulo 2, verso 1, 1 João, ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ele diz: agora não pequem. Por quê? E nós vamos ver no seguimento da carta, e claro que esse texto está dentro de um contexto, já vamos chegar lá. João está combatendo os dois extremos que nós falávamos.
os 2 pontos da liberdade. Aqueles que se acham santos demais, sem pecado, sem mancha, né? Porque tem crente que é assim. Tem crente que é assim. Não, eu não peco. Eu sou mais santo que Jesus, né? Mas na realidade, a realidade é que não assume os seus erros, os seus pecados, né? Esses é aqueles que João fala lá, que chama eles de mentirosos. É aqueles que Jesus diz, olha, você vê o cisco no olho do teu irmão, mas você tem uma trave no seu. Isso é um extremo, é aquele que acha que não peca. Mas depois vem aqueles que pecam toda a hora. E aí João corta com o capítulo 2, verso 1. Porque tem um povo que não pode ver a irmãzinha com uma calça mais justinha que, meu Deus, adulterou 3, 4 vezes no mesmo culto, né? Tem pessoas que é assim. Não pode ver. As irmãs têm que vigiar também, né? Obviamente. Mas os irmãos, cuidado. Não pode ver nada assim diferente que já fica doido. E quando chegar em casa, sabe só o que é que vai fazer. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E tem um povo também que é assim. Que não pode, sabendo de nada, que já sai espalhando, né? E você vê, o cara vai orar, Pai, perdoa os meus pecados porque eu peco toda hora, palavras, pensamentos, ações. Eu fico, caraca, como é que o cara peca tanto? Né? Alguma coisa não está normal. Se o cara ora, eu peco toda hora, cada minuto, todos os dias, palavras, ações e obras, mas cadê a obra do Espírito Santo na vida desse homem? Então, o João está combatendo esses 2 extremos. É o cara que diz que não peca, e o cara que peca demais também, que já devia ter se convertido, né? E por isso ele está equilibrando o negócio. Filhinhos meus, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. O propósito da instrução aqui é evitar o pecado como um estilo de vida. João não está ensinando o perfeccionismo absoluto. Ele está combatendo uma prática contínua e confortável do pecado. E a gente vê esse seguimento na carta. Capítulo 1, verso 8. Não neguem que têm pecado. Capítulo 2, verso 1. Não pequem. Capítulo 3, verso 8. Quem é nascido de Deus não vive pecando. João está combatendo esses 2 extremos. A negação do pecado e a normalização do pecado. Porque tem gente que quer normalizar pecado. Mas quem é nascido de Deus nunca vai ter o pecado como algo normal na sua vida. E ele diz, olha, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequem. Mas aí você pensa assim, pastor, eu pequei. Não, tem gente que às vezes chega perto de mim e fala, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque tem essa confiança de chegar perto de mim e falar, olha, pastor, eu pequei. Normalmente tem lágrimas. Normalmente tem lágrimas. E ainda bem. Quer dizer que a coisa está batendo lá dentro, né? Porque se fosse rindo, também era mau sinal, né? Oh, pastor, eu pequei. Era estranho também, né? Mas aí o papai diz, oh, pastor, eu pequei, eu caí, eu cedi à tentação, já fazia um tempo que eu estava limpo e agora... E o Espírito Santo está me incomodando e eu sinto o peso na minha consciência e eu me arrependo. E o pastor, e agora? O que é que o pastor faz? São 6 meses de banco. Não pode tomar ceia. Agora você vai deixar de tocar e a gente vai ver depois na reunião de liderança. É isso que o pastor faz? Olha o que é que João diz. Ele diz assim, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se pecarem, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, isso não anula, obviamente, as consequências do pecado das pessoas. Isso não anula, obviamente, que possa haver um processo de disciplina, dependendo do tipo de pecado que for. A disciplina é bíblica. Mas o mais importante do que restaurar alguém num cargo da igreja é restaurar alguém na comunhão com Deus. Que às vezes a gente preocupa muito. Às vezes a pessoa faz alguma coisa, aí o povo assim, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A pessoa não está preocupada em restaurar a pessoa para Cristo. A pessoa está preocupada em excluí-la de alguma posição. Porque a gente vê o cargo e a função mais importante que a pessoa. E é muito triste isso. É muito triste. Mas nada é mais importante. O meu dom não é mais importante que a minha salvação.
O dom do Danny não é mais importante do que a salvação dele. Aquilo que nós fazemos na igreja não é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Então, às vezes é muito fácil a gente excluir, tirar, mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, tem um advogado junto ao Pai. Claro que estamos a falar de uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que volta para Deus. Não estamos a falar de alguém que leva o pecado esfregando as mãos de uma maneira liviana, né? Se há arrependimento, se há peso na consciência, se há desejo de mudança, se há consciência do seu pecado, se há uma confissão do seu pecado, o Senhor Jesus está lá para nos defender diante do Pai. E se Jesus está lá para nos defender diante do Pai, quem somos nós para acusar? Pensa nisso. Se Jesus é o advogado do cara, nós queremos ser o promotor de acusação. Nós temos que rever os nossos conceitos da maneira como nós tratamos os pecadores. Porque talvez porque a igreja se tornou um bando de juízes, as pessoas têm tanta dificuldade às vezes em assumir o seu pecado. Não justifica um erro com o outro, mas nós temos que saber que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Jesus sabe o preço que pagou por cada um aqui. Jesus sabe o preço que pagou por cada um aqui. E quando alguém peca e o diabo vai acusar, ele chega perto de Deus e fala: eu paguei o preço por este pecado. Eu morri na cruz por esse pecado. O meu sangue correu, os meus braços foram furados, os meus pés foram furados, o meu lado foi furado, eu fui chicoteado, carne saiu das minhas costas para pagar esse pecado aí. E ele está arrependido, e ele voltou para a cruz. Aleluia. Ele olha para o nosso coração, ele olha para o nosso arrependimento e intercede por nós diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E nós temos ousadia. Porquê que ele faz isso? Hebreus 4, 15, 16. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Irmãos, quando a palavra diz todas as coisas, é todas as coisas. Você acha que alguma coisa que você é tentado que Jesus não foi? Eu sou tentado com mulheres. Jesus foi tentado com mulheres, com toda a certeza. Com toda a certeza. Eu sou tentado com álcool. Com toda a certeza foi tentado com álcool. Eu sou tentado na fofoca. Com toda a certeza Jesus foi tentado com fofoca. Com toda a certeza. Mas ele suportou todas as coisas. Mas ele sabe o custo de as suportar. Ele diz: olha, em tudo foi tentado, todas as coisas, como nós. Olha o que diz o texto. Foi tentado em todas as coisas, como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podes chegar ao trono com confiança e o caminho está aberto para tu passares. Podes chegar ao trono de graça. Deus conhece as tuas lutas. E diz no verso 2 do capítulo 2, Ele é a propiciação. Ele foi a satisfação da justiça. Ele foi propício para cumprir a pena que era nossa. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, Deus quer perdoar pecados. Você tem muitos pecados. Você tem fraqueza. Cada um agora pensa assim: olha, onde é que eu estou a cair? Porque eu conheço a palavra, né? Se eu conheço a palavra, eu já não estou no escuro, né? Eu sei o que é que a palavra agrada a Deus e o que é que não agrada. Então, jovens, adultos, onde é que você está errando? Onde é que você está falhando? Onde é que você está pecando? E pecado tem nome. Pense no nome desse pecado agora. Pense no nome desse pecado. Esse pecado que você está pensando aí, Deus quer perdoar. Deus quer perdoar esse pecado. E Deus está oferecendo esse perdão gratuitamente. Mas
tem que confessar. Pecado tem nome. Deus não trabalha com generalidades. Não é assim, Senhor, perdoa as minhas falhas. Não. Isso você faz quando faz uma oração comunitária. O que é uma oração comunitária? É, por exemplo, o que a Aline fez. Ela começa um culto e fez uma oração comunitária. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as nossas falhas. Obviamente ela não vai chegar aqui na frente da igreja assim, Senhor, perdoa a minha inveja, perdoa a minha raiva pelo Danny. Obviamente ela não vai fazer isso, né? Então na oração comunitária a gente generaliza, mas na nossa intimidade com Deus a gente fala assim, Senhor, perdoa a minha mentira, perdoa o meu orgulho, perdoa a minha arrogância, perdoa a minha prepotência, perdoa a minha inveja, perdoa a minha amargura, perdoa a minha pornografia, perdoa-me o meu cigarro, perdoa-me o meu álcool, perdoa-me o vício, seja ele qual for que você tem. Na sua oração você nomeia diante de Deus. Confissão específica traz cura específica. E você e eu sabemos as áreas onde caímos. E você e eu sabemos as fraquezas que nós temos. E Deus quer ouvir da sua boca. Não, pastor, mas a palavra de Deus diz que ainda a palavra não veio à minha boca, Deus já a conhece toda. É uma verdade. Mas isso não te isenta de ter que falar. Porque Deus quer ouvir. E Ele nos mostra na palavra dele que Ele sempre quis ouvir. Foi sempre o que Ele fez. Adão, onde é que tu estás? Onde é que tu estás, Adão? Já reparou as perguntas que Deus fez para Adão e Eva? Gênesis capítulo 3, verso 9 a 13. Adão, onde estás? Depois no verso 11. Quem te disse que estavas nu? Ainda no verso 11. Comeste da árvore que eu te ordenei para que não comesses? E depois diz à mulher, o que é que fizeste? Aí depois no verso 4 tem até com Caim. Onde é que está o teu irmão? Por que será que Deus pergunta? Pensa aí, será que não está a nos ensinar algo para nós? Por que será que, se Deus conhece a minha palavra antes dela chegar à minha boca, mas por que Deus pergunta e Deus nos faz dizer as coisas? Deus não sabe tudo? Deus sabe tudo. Mas Ele queria ouvir a confissão da boca deles. Da boca deles. E Ele quer ouvir a confissão da nossa boca. Irmãos, Deus não mudou. Ele disse assim, eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então hoje, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre isso. Porque tem muita gente que anda anos e anos e anos e anos e não muda, e não larga, e não deixa, e anda sempre na miséria. Por quê? Porque não confessa o seu pecado pelo nome diante de Deus. Irmãos, eu vivo para a obra. Eu vivo só para a obra. Eu tenho disponibilidade 100% para te ouvir. É 4 da manhã, eu vou estar lá para te ouvir. Você tem dificuldade, eu vou estar lá. Se você não confia em mim, quem você confia? Alguém que você confia? Desabafe, fale, peça ajuda, não fique sozinho. Nós somos uma igreja, por amor de Deus. Nós não somos um grupo de pessoas que vêm aqui como se fosse um clube, uma academia. Não, nós somos uma igreja. Nós zelamos uns pelos outros, nós amamos uns pelos outros. Eu quero ver vocês lá no céu comigo. Mas para isso nós temos que nos ajudar, meus irmãos. Nós temos que nos ajudar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu vou acabar com o verso 9 do capítulo 1 do 1 João. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Tira esse tempo, enquanto o grupo de louvor se prepara, tira esse tempo para falar com Deus.
Tire esse tempo para falar com Deus os seus pecados, as suas falhas, para pedir perdão, as suas fraquezas, as suas lutas contra a carne, contra os desejos, contra o seu eu, contra o seu ego. Tire esse tempo para olhar para si. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça os problemas que você tem com alguém. Talvez você tenha esses problemas com alguém por causa da sua maneira de ser, por causa do pecado que você não larga, não confessa, não entrega ao Senhor. Não é chegar ali, ó, Senhor, está aqui o meu pecado. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho problema com álcool. Aí eu digo assim: Senhor, está aqui o meu pecado, entrego nas tuas mãos. No dia a seguir eu estou no bar com os amigos. Eu vou lá para o bar, né? Porque eu não vou beber não, só vou estar com eles ali de boa. Não funciona assim também não, né? A gente tem que fugir de toda a aparência do mal. Senhor, eu quero largar o álcool, então eu tenho que fugir de onde tem álcool. Senhor, eu quero largar o cigarro, então eu tenho que fugir de onde há cigarro. Senhor, eu quero largar a pornografia, então cuidado com as redes sociais, cuidado com a internet. Senhor, eu quero largar a fofoca, então cuidado com as amizades, cuidado com as rodas, cuidado com as conversas. É assim que funciona. Só que eu tenho que admitir diante de Deus essa fraqueza e fugir de toda a aparência do mal. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.